Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC. Fala, empresário. Mais um ObraCast Especialistas. Eu aqui falando sobre desenvolvimento imobiliário com o especialista Fabiano. E hoje nós vamos receber um convidado especial. Você que vai apresentar aí, Fabiano? Pô, é o mais especialista, né, em incorporação. Claro que é uma pessoa que a gente, né, se espelha aí, gosta muito de estar conversando, a gente aprende bastante. Além de ser uma pessoa benquista aí no mercado, é uma pessoa que tem um caráter aí que eu conheço bastante interessante e muito bom conversar contigo, Marco. Você e seu Obrigado, pai prazer aí. Vitus, Obrigado pelo convite. 15 anos de construtora, isso é muito legal. Ver 15 tudo que anos. vocês estão construindo pela cidade, parabéns. E Obrigado. sim, vamos debater bastante novidades aí. Obrigado por aceitar o convite. Que isso, eu que Isso agradeço. aí. Se apresenta aí pra gente, pra quem não te conhece. Vamos lá, Marquinho Vituso. Vamos lá, o pessoal me chama de Vituso, meu nome é Marco Aurélio de Souza Vituso, o mesmo nome do meu pai, então muita gente acha que está falando comigo. Não, eu falei com você há 5 anos atrás, na verdade falou com meu pai, vai ter o mesmo nome que eu. Tem um sobrenome no meio que é diferente, mas é Marco Aurélio Vituso também. A gente fundou a empresa exatos 15 anos atrás, fiz 15 anos agora em março, né? Eu arquiteto, estava trabalhando em São Paulo, vim para cá, comecei a fazer uns projetos e a empresa surgiu. E meu pai, engenheiro mecânico, fez carreira na Kodak, né? Nada a ver com construção. Acho que ele se arrependeu até hoje de ter entrado nisso, mas as coisas fluíram aí. Começamos do nada, sem conhecer muito, né? Que arquiteto, né? Quando você fala em construção civil, incorporação, construção, a parte de arquitetura é 2% do negócio como um todo, né? Então foi uma luta, assim, a gente conheceu. A gente foi o último a entrar no mercado, né? Quando a gente entrou, eu lembro que já tinha as outras construtoras 10, 15, 20 anos, a gente morria de medo, na verdade, mas as coisas foram acontecendo e acho que deu certo, graças a Deus. Então, o que eu percebo, né? Eu brinco que no podcast a primeira pergunta, às vezes, ela leva o podcast inteiro aí para ser respondida. O que eu queria entender com você, Marquinhos, é o seguinte: a gente bate muito, né? Até o ObraCast tem essa ideia, que é o quê? Que é de profissionalizar o empresário da construção civil, ajudar ele a profissionalizar, porque o empresário da construção civil, mesmo o incorporador, é aquele cara que vai meio na raça, vai fazendo do jeito que dá, e depois que começa a ganhar dinheiro, a vender, seja fornecedor, aí que ele começa a se estruturar. O que eu vejo, né, acompanhei a sua jornada aí, né, bem de perto, assim, por ser da região e tal, o que eu vejo é o seguinte: a impressão que eu tenho é que desde o começo você sabia o que você queria, você sabia onde você queria chegar, né? A impressão que não foi nenhuma surpresa você ficar do tamanho que ficou. Isso era realmente programado? Isso não foi? Como é que foi esse ciclo de profissionalização aí na jornada? O sonho sempre foi ter uma empresa expressiva, né? E ao mesmo tempo a gente sabia que assim, as coisas já são difíceis, né? E quando não estão bem organizadas, ficam quase que impossíveis, né? É um setor mega complexo que, se você não tiver com o controle do ciclo inteiro na mão, as coisas se deterioram facilmente. Então, eu acho que isso foi um pouco da visão que meu pai teve, né? De como ele veio de indústria, né? Uma indústria que já era consolidada, né? Trabalhou na Kodak. Então, toda a parte de processos, né? Toda a parte de certificação, toda a parte de governança, tudo veio desde o início da empresa. Então, a gente montou a empresa estruturada. Embora o capital fosse muito restrito, a gente ficou anos aí no começo desenhando ela, planejando ela para que quando ela tomasse um voo maior, tivesse velocidade de cruzeiro mais adequada, a gente não tivesse que tenha que trocar a roda com o carro andando a 120, né? Então a gente deu uma calibrada nos pneus e tentou ajustar o carro antes dela começar a andar de verdade. Então, o que não é natural, né? Na verdade, as pessoas vão crescendo, vão estruturando, vão arrumando a casa, é um pouco mais doloroso, né? Mas é o natural do mercado. Então, acho que essa cabeça de alguém que já andou numa empresa estruturada, que era toda formatada e foi toda desenhada, foi uma iniciativa do meu pai, assim. E naquele viés, né, que toda empresa está dividida ali em dois grandes braços, né? Operacional e comercial, né? Um vende, outro entrega, um vende, outro produz.
isso sempre foi muito bem dividido ali entre vocês, né? Ou é uma visão externa minha que eu tirei da minha cabeça? Não, sim. A gente dividiu no começo. Teve uns ajustes no meio do caminho, logicamente. A gente dividiu muito de uma forma bem simples, assim. Meu pai sempre foi incorporador e construtora, né? Eu toquei incorporador e meu pai tocou construtor, né? Embora eu tenha agido um pouco em suprimentos, negociação no início, putz, eu comprava, negociava o prego e ia na obra ver se estava entregando na quantidade certa, né? Mas depois a gente dividiu bem, assim. Meu pai ficou com a parte de engenharia, que era suprimentos, né? E saque e obra, né? E o administrativo e financeiro, e eu fiquei toda a parte de corporação, que era novos negócios, marketing, né? Vendas internas com house, vendas externas e projeto, né? Que era a minha expertise maior no início. E a experiência do cliente estava ali com você também. Tudo que A era experiência relação do com o cliente. Estava comigo, na hora que passava para a obra, que era administrativo financeiro e saque, eu meio que passava a bola, né? Tá. E é logicamente que numa entrega de empreendimento, a gente juntava as fases para o negócio acontecer. Mas sempre foi dividido assim. Bacana. Eu acompanhei um pouquinho da jornada do começo com seu pai. Eu nem te conhecia, na verdade. Eu tive mais relacionamento com seu pai até pela Convap, né? Naturalmente, foi assim que aconteceu. E, naturalmente, depois de um tempo, eu comecei a ter um relacionamento mais próximo de você, até porque eu também trabalho um pouco mais na área comercial, né? Então, é quase que natural, né? Então, a gente acabou se divertindo nessa área aí. Eu vejo que, realmente, a Vituso, ela é uma empresa que teve uma profissionalização nessa área comercial, nessa área de desenvolvimento e de brand da empresa muito forte, né? Isso daí foi uma coisa com ajuda externa? Você teve bastante ajuda externa para construir esse legado, esse nome? Ou você acredita mais que foi uma coisa mais interna, uma coisa que nasceu mais dentro e depois que você precisou de um pouco de ajuda externa, Marquinhos? Como é que foi essa? Fortalecimento da marca, você tá Eu falando? digo do brand da empresa, os produtos. Você acha que foi uma coisa mais nasceu dentro da empresa ou você teve uma ajuda externa bastante importante? Não, assim? foi dentro da empresa, cara. Eu acho que foi o resultado que a gente foi construindo na cidade, assim, Certo. né? Foi até um erro nosso, né? A gente poderia talvez ter profissionalizado isso melhor, ter contado com mais mídia, assessoria de imprensa, mas a gente sempre foi muito seguro, assim, em investimento, sabe? Certo. Então, a gente sabe que as contas são apertadas e a gente tentou restringir o máximo todas as pastas da minha viabilidade, a gente tenta restringir ao máximo. Então, assim, a gente nunca teve muita verba institucional. Hoje, acho que a gente tem um pouco mais, acho que as coisas estão fluindo mais nesse sentido. Mas por outro lado, você sempre colocou muita verba no empreendimento, que acaba refletindo no brand. Sim. Né? Porque, Foi o resultado que a gente entregou. Apesar do... Assim, vamos lá, você foi lá, tô falando que eu vi de fora, até bom para te dar um feedback, o que eu vi de fora. Como os empreendimentos eram marcantes, Sim, a marca ia a reboque, né? Vamos dizer assim. Então, vou fazer de tudo para que aquele empreendimento tenha uma visibilidade melhor, tenha uma arquitetura diferente do padrão, tenha um impacto, e aí isso acaba refletindo na marca. Sim, né? foi. Né? Isso foi. Mas é que a gente, quando está dentro do mercado, a gente está sempre olhando, né? Mas, assim, o que eu vi nesse crescimento, que é uma... Acho que eu vou juntar... A única pergunta que a gente combinou, que a gente não combinou, na verdade, mas ele falou no almoço, mas é assim, você sempre foi um cara visto pelo mercado com um feeling e também uma ousadia quando se fala em relação a terreno, né? Vamos dizer assim, né? Pode Vamos ser. dizer assim, Sim, com né? certeza. Pô, mas por que eu não pensei em fazer um empreendimento lá? Mas outra pergunta também poderia ser, mas por que eu não tive coragem de fazer de tentar um empreendimento lá? Né? Então, assim, eu via que você sempre buscou negociações que, de repente, não estavam na sua zona de conforto, entendeu? Sim. Sei Negociações lá. improváveis que a gente chama, Entendeu? Tipo assim, putz, eu fiz, sei lá, 200 unidades aqui. Calma aí, pô, vou fazer outro de 200, já é alguma coisa que eu domino. Não, então agora eu vou fazer um outro num lugar mais nobre, eu vou fazer um outro maior. Sei lá, como é que você explica? Isso era estratégico ou isso é porque você gosta de desafio? O que é o... Acho que é os dois.
Na verdade, uma das coisas eu tenho certeza que é. O Marquinhos é uma pessoa que se entrega ao trabalho, né? Então, bastante. É uma pessoa que eu vejo que é difícil até conseguir um momento na agenda. Já foi mais difícil, hoje tá um pouquinho mais. Mas eu acho que é um pouco isso mesmo. Quem conhece ele de bermuda? Eu não. Eu não achava que você se entregava tanto ao trabalho assim, Marcos. Mas ele só sabe de domingo na praia. Pelo menos é um bom marqueteiro nesse sentido. Ele se esconde. Mas vamos lá, desculpa. Não, imagina. Na verdade, a gente procura por terrenos onde a gente acha que tem demanda e dá para encaixar um produto que a gente entende que o mercado vai absorver e entender o valor agregado. Eu sempre digo que, na construção civil, informação de qualidade é tão importante quanto qualquer ferramenta. E foi exatamente isso que eu percebi no ObraCast que eu gravei com a GAC Original. Nesse bate-papo, eu tive a oportunidade de tirar aquelas dúvidas que a gente sempre acumula ao longo da rotina, de descobrir curiosidades que realmente fazem a diferença no nosso trabalho. Desde a tecnologia aplicada até a eficiência e desempenho dos veículos híbridos e elétricos que usamos ou que pretendemos usar no dia a dia. O mais interessante foi perceber como a GAC Original leva a sério essa troca de conhecimento. Não é só sobre falar de carro, é sobre entender o que o profissional da obra precisa e quais são as suas dores, seus desafios e como a tecnologia pode facilitar a vida de quem está ali no campo, produzindo, entregando e fazendo tudo acontecer. E essa postura de marca, de estar presente, de esclarecer, de ouvir e de trazer soluções, me conquistou. É raro encontrar uma empresa que se preocupa não só com um produto final, mas com a jornada de quem usa esse produto e de quem quer se esclarecer em relação a esses produtos, para poder utilizá-lo depois no dia a dia. No episódio deu para sentir isso claramente. Então, se você quer aprender mais e se atualizar e entender melhor como a inovação pode trabalhar a seu favor, eu te recomendo de verdade que assista o ObraCast da GAC Original. Beleza? E continua agora com o nosso episódio. Então, há uns anos atrás, a gente entendeu que a Vila Diana era um lugar que estava um pouco esquecido, né? E que a gente poderia trazer um novo produto lá, tendo em vista que os produtos lá são produtos mais antigos. Então, o pessoal que não quer sair de lá, que a gente entende que tem recurso financeiro, que entende nossa marca, que pode pagar para o nosso produto. Mas assim, como achar terreno na Vila Diana? Não tem terreno, né? Tem imóveis que se transformam no terreno, né? E aí é onde mora a estratégia e o desafio junto, né? Então, primeiro, acho que é uma visão que vem de você entender que um lugar que é coerente você avançar, não tem tanta concorrência, mas ao mesmo tempo é difícil achar terreno. E formatar algo que realmente faz sentido, porque a gente tem um VGV mínimo para se cumprir. E aí começamos a procurar, e achamos, de repente, um Marinella, que ninguém imaginou que ia sair uma doceria de 42 anos lá, né? E a gente conseguiu tirar uma doceria para lá, foi para um lugar bem melhor, tá rodando bem melhor, e a gente botou um empreendimento lá, e acho que foi super bacana e tudo. De repente, a gente achou um lugar que era uma livraria de 40 anos, cultural, e com uma, né... Pode falar as marcas aqui. Pode, lógico. E uma escola de inglês chamada Iquibeu. Depois a gente vai atrás de patrocínio. E aí, de repente, lugar que nunca imaginou, é um baita lugar prêmio e tudo mais, e os empreendimentos estão acontecendo, então tá com o valor agregado que a gente precisa, e a gente está conseguindo atingir o público que a gente esperava. De repente surgiu um tênis clube. Não surgiu não, a gente vai cutucando, as coisas vão acontecendo e tudo mais. Um tênis clube que tem uma história ali de basquete, de shows e tudo mais, de 50 anos, e que a gente conseguiu pegar uma esquina maravilhosa, que vai ser um lançamento agora desse ano. Então, eu acho que é a mistura de tudo isso, mistura de visão, mistura de ousadia, de estratégia e de muito trabalho também, porque não é fácil, né? Tem terreno aí de 14, 15, 18 meses de negociação. Sim. E aí, com isso, eu falei, a gente está revitalizando a Vila Diana. Esse é o grande trabalho do incorporador, né? É você ser resiliente nas negociações, né? No tempo, no processo, saber a hora de entrar, a hora de sair, né? Isso é uma coisa aí você pega um terreno, admirável, né? 6 na família. Aí você pega o terreno do lado, mais 3, e o terreno do meio não quer vender. Fora um monte de concorrente do lado, né? Que estão cutucando também. Quando você junta os 4 terrenos, aparece um monte de cara. Agora eu quero. Agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Toma muito não também, né? Toma muito não. Deve ter muita 20 história. 20 para 1. Deve ter muita história que ficou pelo
meio do caminho. Aí. 20 para 1. 20 para 1. Toma muito não, cara. Não, assim, de várias formas. Um não com um preço que já diz não para você. Você sabe que não fecha. Entendi. Você diz não por uma pessoa da família que falou que não vai assinar. Você toma um não, mesmo com a família inteira querendo. Com certeza. Você toma um não porque tem um terreno do meio que não quer e os outros 4 querem. Né? Você toma um não porque vem um cara fazendo um concorrente cobrindo seu preço e você fala, pô, não consigo, não vou nessa loucura. As margens são muito apertadas hoje, né, cara? Qualquer deslize aí é um dígito, cara. A gente não quer trabalhar para ter um dígito 6, 7, 8% de margem. Entendi. Impressionante. E esse limite e o peso dessa ousadia, né? Porque aquilo lá, quando a gente vê a magnitude, né? Vamos dizer assim, de, sei lá, pegar aí. Há quanto tempo foi feito o Infinity? Infinity foi entregue há uns... Lançado. Foi lançado quando? Foi lançado há uns 8 anos atrás. 10 anos atrás? 10, 12. 10. Eu 10. sou ruim de data. Mas vamos falar que seja 10, Tá. certo? Beleza, você foi lançado há 10 anos atrás. Um VGV lá seria um VGV de quanto hoje? Chutaria. 100. Hã? 100, 120? Não, pô. Muito menos. Mas tudo bem. Ah, Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quantas unidades? Vamos falar em unidade. tem Então. 198 unidades. 98 unidades. Certo? Quando você vai, o da frente tem quantos? Onde é a academia agora, que era o 80 unidades. 80 unidades. Vamos lá, você vai vir com quantas unidades no Kindle? 422. Entendeu? O que eu queria entender é a ousadia de Sim, sair de de 90 sair para 420. de 90 para 420. Com vários em paralelo, Primeiro- né? Não é só 420. Primeiro foi O ano na passado Rua a gente Porto tava- Novo. Mas eu Não, acho que... Porto Novo. mas eu Porto acho que- Novo, né? É. Rua do Porto Novo, né? e o que eu acho é o seguinte, a ousadia maior, ela tá muito concentrada no número de unidades em um empreendimento. Sim. Porque você fala, cara, né, uma coisa é você Tá, fazer... 80 é tranquilo. Você dorme, né? Você dorme. Você vai entendeu? viabilizando e vai soltando. Exatamente. Mas é muito mais operação, né? Mas é o Entendi, mesmo trabalho, entendi. fazer um de 80 ou de Entendi. 400, para lançar, para provar, mesmo time. Esse aqui tem mais Entendi. risco, mas o trabalho é o mesmo. O tempo é o mesmo, tudo mais. Então a gente prefere lançar o de 400. O- Agora sim, você tem aí que a fazer margem girar. melhora. Hã? Só que você tem que fazer acontecer, dá certo. Esse é o risco. Tem que ter um... E aí você começa a fazer risco em série. Daqui eu lanço um Kindle, espero acabar, eu lanço um Kindle, depois lanço um de 250, depois lanço um de 280. Então você vai tomando risco em volume em série, né? Você tem que tomar cuidado com isso. A gente chegou a ter 52% do mercado de São José lançamentos, lançamento. que é horrível, tá? A gente freou. Porque parece que é bonito, mas, cara, é um erro estratégico enorme você ter uma cidade... Você acaba se devorando porque você você vira tem- concorrente, né? Você tem alta concorrência, você está muito exposto. Aí vai uma empresa grande, de grande porte, uma Embraer, mas vai mal, cara, você está super exposto numa cidade só. Então a gente seu tem produto- menos... O seu produto começa a concorrer com você mesmo, Começa a né? concorrer, exatamente. Entendi. E nessa questão, né, você quebrou uma série de paradigmas, né? Eu acho que, já que a gente está falando de terreno, você quebrou muitos paradigmas na cidade aqui em relação a quanto vale uma permuta, quanto vale um terreno, quanto, Sim. né? Vamos dizer assim, você é um cara que sempre jogou com a planilha ali, pagando o que dava para pagar para poder viabilizar, Sim. né? Mas se desse para pagar, você pagava, Sim. né? Então assim, e como é que foi? Da onde vem isso também? Como é que você não é visto no mercado? Vamos dizer assim, eu acho que isso fez muito parte da sua estratégia, parte da sua estratégia, não, fez parte conseguiu transformar a sua história, né? Porque, por exemplo, alguns terrenos, o do Kindle, por exemplo, ele tava lá, né, cara? Tava lá. Não é? Você não teve que juntar isso, juntar Tava lá, aquilo. foi pro mercado. Você só teve que chegar lá e pagar um número que fechasse a conta tanto para você como para o proprietário, né? E hoje a gente sente toda essa questão em São José do vale ou não vale, né? Que nem, por exemplo, e eu digo o seguinte, cara, contra fatos são argumentos. O penúltimo episódio a gente recebeu aqui o Fabiano da Idealiza do Parque Una. Cara, eu trabalho com construção de casa de alto padrão. O que eu mais recebo a pergunta é o seguinte, mas vale... O que eles estão vendendo, eu falo, cara, Vendeu tudo. Exatamente, eu tinha a mesma, Vale, né? eu tinha a mesma opinião que você, que era o seguinte, que não seria fácil vender um condomínio,
condomínio aberto, né? Que na verdade não é sem ser condomínio, um condomínio aberto, que o preço era alto, que a pessoa que vai comprar para valorizar não vai comprar. Aí o cara lança, vende tudo em um final de semana, pô, então contra fatos não há argumentos. Então, assim, o que eu vejo é que às vezes as pessoas de fora ou as pessoas novas no mercado acreditam mais do que quem já está no mercado, né? Vamos dizer assim, porque não é que a pessoa não queria comprar onde foi o Kindle lá. É que ele fala, pô, isso aqui não vai fechar conta, eu vou ficar muito exposto. Mas eu lembro que a sua força comercial, o seu empenho comercial no Kindle foi muito forte. Né? Foi muito forte. Hã? Não dava para ser diferente, né? Era muita unidade. Né? É que Você derrapa no empreendimento 422 mais 16 lojas, dá 438, se não me engano. É isso mesmo, quase 440. Você errar um negócio desse, cara. é que eu acredito. Você fica penando 5 anos. Pra fazer. Eu acredito também, claro, né, que com a história que você construiu, toda a equipe que você tem, isso acaba te gerando um pouco mais, apesar do frio na barriga, né, como tá falando, acaba gerando um pouco mais de confiança, né, porque você já tem uma carteira de cliente, investidor, a pessoa já te acompanha, já deve ter uma percentual já de largada ali que você fala, bom, já acredito que o produto saia, né? Tem isso também, tem esse estudo interno na sua empresa. Sim, a gente faz a viabilidade, né? A gente faz a viabilidade sem pessimista. Tá? Sim, então a gente conta, a gente trabalha pro otimista sair, mas a gente faz o pessimista. Quer dizer, se tudo der ruim, a gente aguenta, então vamos. Então, tem esse trabalho. E agora que tem muitos empreendimentos, tem um amigo meu que fala o seguinte, cara, quando tem muito empreendimento, você joga um que foi mais ou menos no saco, faz assim, na média vai. Na média vai. Né? Ele não atrapalha tanto a sua média. Agora, quando você tem pouco, se um vai mal, a sua média despenca. No começo não pode errar. Né? Outra coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas não sei nem se você sabe também, Fabiano. Mas logo que eu saí da faculdade, eu fui empreiteiro de construção predial. Fui empreiteiro de estrutura. Fiz uns 5 prédios. Eu fiz o Bonaire, fiz o Lessense, fiz o... Aí fui fazer o Tarsilo Tom Jobim, a obra parou. Aí, tudo bem, deixei de ser empreiteiro, mas tive a oportunidade de ir no Tom Jobim. Já que a obra parou, o administrador abandonou, assume a administração. E aí eu virei gestor de obras. Então, assim, sempre todo problema te leva para uma solução que pode te ajudar. Então, no fim, para mim, a obra ter parado foi melhor do que o contrário. E aí, o que acontece? Então, eu sempre tive uma cabeça... O desenho, para mim, para quem já foi empreiteiro, o desenho de construtor e incorporador é sempre muito claro. Né? Quem é o construtor, quem é o incorporador, né? E assim, eu vejo que você é o primeiro, foi um dos primeiros, a ser só incorporador de fato. Sim. Né? Sim. Vamos dizer assim. Então, você realmente abre... Puro sangue, incorporador puro sangue. Entendeu? Abre mão, entre aspas, ou entende que, tipo assim, não... Às vezes até inviabiliza alguma coisa. Fala, não, se eu repassar para a construtora aqui, inviabiliza o meu empreendimento. Então, eu não vou fazer o empreendimento. E tem gente que fala assim, não, para não inviabilizar, eu mesmo vou tocar a obra. Sim. Né? Eu vou ser o construtor. Você já nasceu lá atrás com a cabeça de só incorporador ou não? Em algum momento você foi construtor também? Não, a gente já começou com... Hoje tem uma construtora, né, que é uma empresa de engenharia, MZ3, mas lá no início era empreiteiro, mas era empreitada global. Ele fazia a chave na mão. Gerenciava. A gente sempre foi incorporador. Lógico que tinha o nosso suporte em algumas coisas e tudo, mas assim, a gente se... Entendi. Se ele afundar, você afunda junto, né? Sim, então eu só tô aqui para fazer. Exatamente. Mas a gente, na verdade, sempre nasceu com a cabeça mais de incorporação. A gente nunca teve mão de obra própria, essa é a verdade. Entendi. Aí teve mão de obra de gestão da construção, Claro, sim. De mão na massa, nunca De tivemos. fiscalização, de de gerenciamento. compra, Mas e o suprimento? Suprimentos é nosso. suprimento Suprimentos é nosso. Sempre foi até hoje. Entendi. Então, na verdade, É um híbrido. É um preço fechado da Mão de obra. Da mão de obra. É isso. Parecido com a Toledo Ferrari Coel, Perfeito. alguma coisa nesse sentido. Isso. Né? É basicamente. Até porque, por questões tributárias, não viabiliza. Você dá para outro cara construir, ele mesmo fornecer o material. Cara, fica... No interior, é muito apertado os custos, cara. Você põe uma administração de uma consultora mão de obra full, como é o mercado de São Paulo, não fecha. Não fecha. A gente trabalha 9 mil metros, 10 mil metros, não fecha, cara.
Não fecha. Então essa é uma dúvida que a gente tem, né? Com essa questão do reposicionamento agora, do lançamento do Parque Una, né? Com essa promessa que eles estão de fazer produtos mais elaborados, em consequência, com preço final mais caro. Como é que você entende que vai ser o impacto disso na cidade, no mercado como Cara, um acho que vai todo? ser bom. Eu acho que vai vir um valor agregado bom que vai equacionar um pouco os nossos problemas de viabilidade. Ao mesmo tempo, eu acho que o mercado vai se virar para aquela região. Acho que vai ter uma demanda grande de compra para aqueles terrenos ali. Acho que tem muita gente esperando, né? Eu acho que tem muita gente que tem um sonho de morar no Aquários, e o Aquários hoje tem déficit. É impressionante a demanda que tem lá. Só tem unidade pronta, com juros fica inviável para quem quer dar qualquer tipo de parcelamento, ou Parcela. E seja, vai ter uma no migração, outro, né? mesmo que o valor final seja mais alto, mas tem um período de obra que é só INCC, o cara vai fazendo a poupança forçada, assume o E tem um financiamento. detalhe, né? Exato. Tem Hã? Não, e assim, tem a não tem migração, muita né? tipologia, né? E tem a migração, Disponível, né? Você pega, eu quero um 2 dormitórios 70, mas, cara, você vai achar um ou outro, às vezes apartamento antigo, aquela varanda mais antiga. É, E aí vai ter vai ser vastas opções ali, cara. E vai ter uma migração natural, né? Aquelas pessoas que estão ali vendo a avó cozinhar ali no fogão a lenha, a hora que começar a pipocar prédio, o pessoal que tá ali na varanda do seu prédio, ele vai acabar migrando para esse novo bairro, né? Vai ter essa migração, né? Eu acho Vai que ter um. vai mexer com a vai ter, microzona ali, assim, cara. Porque né? eu acho que vai ter uma debandada, me entendam bem, aham. do Aquários antigo pro Aquários Isso, novo. é isso que eu tô falando, essa Chama migração, do né? flight quality, né? As Isso, pessoas vão o querer cara, dar um upgrade. o cara tá ali, Às vezes né? nem de metragem, mas de produto. Não, o cara tá ali, Sim. realmente, o cara tá Às vezes ali. é downgrade de metragem. De metragem, exatamente. Cara, pô, tô no 180, cara. Pra mim 120 tá ótimo. e- Aquele produto mais moderno, mais barato, condomínio melhor. E o cara roubou minha vista do pôr do sol, né? É, Vou pra lá vou pra ver o pôr do retomar, sol, né? vou É, retomar. exatamente, tem essa... Eu acho. E São José tem uma sensação de que quando você bate numa certa metragem, o upgrade é só casa, né? Vamos dizer assim, de 150 para lá, o cara já não ele já não pula de 150 para 200. Ele não pula de 150 para 180. O sonho dele já é pular A casa. de 150 para casa. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu? Um abraço. Né, vamos dizer assim, eu morei num prédio de 120. Ou seja, a grande maioria que saiu, Casa. inclusive eu, saí de 120 para uma casa. Uma casa menor, uma casa... Mas é esse. O que eu enxergo é que vai existir essa... Eu nem tinha pensado nisso que você está falando, mas é verdade. De repente o cara manter a metragem ou diminuir, né? E o cara que... ia acontecer também para quem não está fazendo upgrade ou downgrade, para o cara que está comprando um imóvel de outra região lá, ele já vinha com um conceito mais de preço, menos de metragem, né? Sim. São Paulo é assim, você vê o quanto você quer gastar e aí você define, onde você quer ir, né? Então não, então eu vou mais longe, vou pegar maior. Ah, não, vou ficar mais numa área mais nobre, vou pegar menor, né? E assim, só que para isso tem algo, aí o Fabiano vai entrar nessa resposta também. Só que para isso acontecer, existe uma grande virada de chave em São Paulo, né, que foi para viabilizar empreendimentos menores, que é diminuir a exigência por vaga. Ajuda muito. Esse assunto é pauta na prefeitura aqui ou não? Tipo assim, eu vou fazer um imóvel de 20 metros quadrados, então eu vou ter que ter uma vaga para cada 20 metros quadrados? Na verdade, isso é uma coisa que tem ainda uma certa dificuldade, né? Sim. Pra gente... Eu não sei se no interior eu os acho zoneamentos tem alguma cidade interior que permite. eu não São sei Paulo, sim. São José, não. tem Já uma foi questão pauta, de mas não andou. espaço. A gente vai ter agora uma oportunidade, acho que agora a gente vai ter uma oportunidade que o pessoal já está fazendo, até as audiências públicas já estão sendo montadas aí para a próxima mudança. Acho que agora a gente também vai entrar nessa discussão nova, né? Um setor, junto com a prefeitura. Então é mais uma nova oportunidade para poder tentar mostrar para a prefeitura que isso é uma realidade a ser pensada. Que seja assim, uma opção, né, do incorporador que faz estudo, investe, estuda, trabalha, roda às vezes o Brasil todo, o mundo como um todo, e traz uma novidade e às vezes não consegue implantar porque a legislação não permite. Então eu acho que a gente tem mais uma oportunidade assim, no próximo ano para fazer
essa mudança de mindset aí dos técnicos da prefeitura como um todo, né? Mas eu acho que uma hora acontece, né? Eu acho Ó, a que gente é tem vários natural, produtos que a gente né? vem Que é lançando assim, hoje. você vê assim. Cara, é tendência, tá? Aham, sim. Assim, tem vários produtos nossos hoje com 3 dormitórios, com uma vaga e vende. E tem vários produtos nossos com 3 dormitórios, com 2 vagas, que a gente vai na entrega depois, e o cara tá usando uma vaga só. Ele Sim. quis com 2, mas ele só tem um. É a questão comercial. O cara fala, se eu pegar com uma, eu Ainda vai tem micar. Não, cara, eu não compro esse empreendimento se não tiver piscina. O cara nunca usou, tá lá 1 ano e meio. Sim. Nunca usou. A gente faz pesquisa pós-entrega. Sim. E aí, o que você gostaria de lazer? O cara não usou a piscina, mas ele não piscina- compraria se não tivesse. entendeu? Piscina é o 8º, nono ponto lá de É isso. interesse. Entre 10, você pega lá 6º, 7º ponto de interesse. É uma piscina, mas tem que ter E empreendimentos onde o foco mesmo é a locação. Aí esse cara não olha muito pro condomínio ou não? Para baixar lazer? Com certeza, com certeza. principalmente o cara que é o, Né? que é o cara que tá... Não, e assim, a gente tem o Moriá lá, né, que é no Aquários, um dormitório, tudo um dormitório. O pessoal não usa lazer para nada, usa assim, a piscina. Eu morei nesse empreendimento quase 3 anos. Eu vi uma vez uma pessoa na piscina. Uma vez. Então, o pessoal usa churrasqueira e salão de festas, assim, só. E bem esporádico, cara. O pessoal trabalha o dia inteiro, ou é dia fora, vem aqui, fica 2, 3 vezes, aluga, o pessoal estuda semana inteira e à noite. Então, é outro perfil, outro perfil. Tem um E que o... Faz sentido, pessoa que não precisa de carro e não precisa de lazer. E ao mesmo tempo é um... acho que é Smart, né? Que é lá perto do Objetivo. Isso, Lá perto do embaixo, Objetivo lá. Assim, eu tenho um amigo que tem lá e, cara, na questão do Airbnb, disso, Se daquilo, vira. tipo assim, cara, se ele vacilar, porque eu tenho uma piscina aquecida dentro de um empreendimento que, sei lá, com 70 unidades. Então, assim, o condomínio pro cara que fica na vacância ali, ele pesa versus o rendimento. Sim. Né? E assim, e se o aluguel for de longa duração, pesa também pro cara bancar o condomínio. Sim, Né? sim. Vamos dizer assim, então Hoje. Só que o empreendedor também tem que ter peito para lançar sem lazer, né? Com o mínimo de lazer. O Né? mínimo de lazer. É que- Hoje a prefeitura exige um mínimo de lazer. Então, não tem como Mas o lançar mínimo é sem. pequeno, né? É 6 por E unidade. a gente também aliás. bate um pouquinho, né, aí falando do parte Pra comercial. você tá ficando unidades. grande. Né? 400 unidades. A gente às vezes produz alguns efeitos, né, ilustrativos no empreendimento, como piscina, como todo esse processo aí, também um pouco o time comercial pede um pouco disso, né, que você entrega um produto sem isso aí, o Sim. corretor vai no Meet e fala, não tem piscina, É como é isso que eu aí. vendo esse negócio? É isso. Né, já é uma cultura assim, né, então pro time comercial, Você quebrar a cultura de você acaba prestigiando o time comercial, nem colocando alguma coisinha ali, algumas coisas ali para isso também, né? Ajuda um pouco. Porque aí não é nem pelo uso, né? Mas sim pelo trabalho comercial da coisa. Agora, voltando a falar um pouco sobre esse empreendimento que está acontecendo na cidade, Marco, eu acho que isso vai dar uma visibilidade maior ainda para São José dos Campos, para a gente trazer pessoas de fora de São José dos Campos, né? Como São Paulo, Pra onde? para esses causa do empreendimentos parque. grandes, como o Terreno da Vaquinha, né? Que Tá. o cara vem de São Paulo, já é uma cidade extremamente acolhedora, né? Em várias questões, qualidade de vida, cidade mais feliz do estado de São Paulo, aquela confusão toda, Sim. né? Que saiu agora como prêmio. E isso acaba atraindo mais. É um ponto positivo, de alguma maneira, para o setor, De né? cliente de fora, não incorporador. Exatamente, estou falando como cliente. Hoje, 18% da nossa carteira é de fora. Exatamente, estou falando assim. É Então, alto, o que eu estou, 18%. o que eu estou dizendo é exatamente isso. É pessoas que estão lá em São Paulo, vê uma oportunidade de uma cidade como São José, vê um grande empreendimento e fala assim, poxa. Mas desse, E aí movimenta o mercado como um todo, Como né? um todo, Porque lógico. um sai daqui, vai para lá. desses 18%, parte só investe aqui? Nem é daqui ou é gente que tá mudando para cá? Cara, Ou tem é de gente tudo. que é de Tem fora? gente, tem cara que compra, a maioria já tá aqui ou tá mudando pra cá. Ou quando ficar pronto muda. Tá mudando de aluguel e quando ficar pronto vai mudar. Entendi. Que é de fora de São José. Cara, assim, se você falar de. Vamos falar de 0,5% de São Paulo. Se 0,5% de São Paulo, metade de 1% de São Paulo decidir mudar para São José. Porque assim, tá tendo escoamento gigante de capital para cidades periféricas ali. Jundiaí, Sorocaba, Sim. São José. Vamos falar, cara, 0,5% é 60 mil pessoas. Já. 0,5%. Acabou. Dividir em A cinco. vaquinha só cabe 30 mil. É que você divide em 5, né? Que você tem Jundiaí, Sorocaba, Vinhedo, Isso. Campinas e São José, né? Que é o Então tá todo, vindo. né?
assim. Só que não é só de lá, tá vindo Não, sim, do do Rio- Vale, tá vindo do Rio litoral de do Rio, tá Janeiro. vindo um monte. Do Rio de Janeiro. Eu tava com o prefeito, Monte de o prefeito carioca. falou que tem gente da Bahia, né? Que tá vindo pra cá, que tinha parente aqui. Tá São José é muito atrativo, É cara. uma coisa... A gente sempre falou, né? Porque é perto de São Paulo, perto da praia, perto do Campos, e o pessoal fala e gosta. E tem todos os atributos da cidade mesmo. Não, o, que, além o, de que, tudo, né? o que o Fabiano falou, né, cara? Tá achando ruim São José? Faz o seguinte, tira uma semana, tenta fazer negócio fora. Aí depois você volta e fala, Feliz da puta, São vida. José é bom demais. É, né? sim, Mas Não, e você assim, sabe, cara, o litoral tá 1h20, a gente tá com o Nossa, pé na tá areia. uma piada. Tá impressionante. É, assim. não. Ah, piada. No Essa dia a nova dia, rodovia tá tirando os impressionante. feriados mais complicados, o dia a dia é uma delícia. Você vai pra São Paulo, você vai em São Paulo, faz um happy hour com um amigo lá, e aí volta no outro dia cedo pra trabalhar, né? Isso é- Agora, de São José, como é que você enxerga, né? Vamos dizer assim, como é que você enxerga os próximos anos? Como é que é a sua visão e o seu planejamento, né? Como é que você tá? Porque você atua só em São José hoje. Hoje, com a Invitude, só em São José. Só em São José. Então, e como é que você está se planejando? Como é que você está enxergando todo esse momento que a gente passa, né? Que não tá simples para o mercado imobiliário, mas tá promissor a cidade de São José dos Campos. Como é que você baliza isso? Cara, acho que assim, o pessoal fala, né, o que é importante no mercado imobiliário, né? O pessoal fala, não, é produto, né, é o preço, os 4 Pzinhos que a gente conhece, né? Mas para mim, cara, o timing é mega importante. Então, assim, não adianta ter Se eu lançar hoje um comercial, talvez, cara, uma baita localização, um baita no produto, que talvez não vai bem. Por causa do timing, entendeu? Às vezes está super ofertado, às vezes o momento de juros não ajuda. Então, eu acho que falta um componente timing agora. Acho que a cidade está toda num viés positivo para a gente. Lógico, tem sempre os desafios de o terreno está caro, né, falta mão de obra e tudo mais, mas eu acho que o timing não está bom muito pela macroeconomia, assim. Então, a taxa de juros traz manchetes ruins. Sim. E aí o pessoal fica retraído, é Então, isso. mas é a história da garrafa. O que eu vejo no mercado é a história da garrafa vazia, né, Marco? Ver se eu tô enganado. Assim, todas as vezes que o juro baixou, o preço subiu depois do imóvel, Sim, né? Todas as vezes. Então, assim, a hora de comprar agora. O pessoal não enxerga isso. o pessoal não enxerga isso. Mas eu quero uma oportunidade. Não, cara, é hora de comprar nesse preço, porque isso. depois Vai estourar. depois a vai hora que- a estourar. hora que- Hã? Vai aquecer o mercado, Normal, naturalmente. né? só- Falta produto. Na verdade, é o momento agora, é o momento que a gente chama momento, a construção civil é o ciclo, né? Como qualquer outro mercado, tem aquele ciclo. Acho que agora é aquele momento do empreender, né? Procurar oportunidade, projetar, Sim. deixar Se tudo posicionar. pronto, né? Exatamente. Põe a roupinha bonitinha, deixa ali. O ciclo é muito longo, né? Você Dá- começa a procurar Não, terreno hoje, você vai lançar no final do ano que vem. Imagina, são tempos, né? Então, assim, acho que é o momento agora, é aquele momento de empreender e com certeza, quem tiver com alguma oportunidade de comprar, é a hora que o ciclo o avião der o nariz para cima, o preço sai de 10, vai para 12, 13, 14, né? Então, realmente, acho que... Você falou um negócio aí que deixa eu entender a sua dificuldade. Hoje, você leva quanto tempo para aprovar um projeto, para viabilizar um negócio, a parte documental? Hoje, Não de tamanho normal. normal. 25, nosso normal é 25, 30 mil metros, assim, de obra. Tá. Cara, hoje a gente está demorando de 12 a 14 meses. Tá. E a culpa é nossa mesmo, porque muita gente, não, porque a prefeitura não ajuda. Não, a prefeitura, para mim, é super rápida, ela devolve no tempo que ela tem que devolver. É a gente mesmo, o MVTools, que a gente quer aprovar um projeto já pré-compatibilizado, então a gente vai até o EP dos projetos complementares, para não aprovar um projeto, depois no meio do caminho muda. Não, o pilar, na verdade, vai ser mais largo. Putz, a transição subiu, o prédio ficou mais alto, invadiu o recuo. Então a gente caminha com os projetos complementares em paralelo, bastante, para a gente ter um projeto aprovado, compatibilizado com os projetos complementares. Então isso demanda um pouco mais de tempo. Então a gente sabe que tem consultora que consegue aprovar em 7, 8, tem consultora que é em 20 meses, mas a gente é 12, 14 aprovado um projeto Que vai acontecer do jeito que foi aprovado. compatibilizado sem surpresa no meio do caminho. Entendi. Você vai Tem mais, aprofundar. tem mais exposição de caixa, logicamente, a gente gasta mais, né, até o período de claro. aprovação, mas a gente dorme tranquilo. Entendi. E hoje você faz mais negócios permutados, comprados? O sonho é permuta financeira para todo, ou físico, né? É? Mas tem terrenos mais nobres que não tem jeito, né? Tem que fazer um aporte tem aí. que Tem que entrar. fazer um aporte. Sempre é tem alguém difícil. da família que precisa um pouquinho mais, né? Exatamente. Às vezes tem tio, às vezes tem umas coisinhas, né? Então, normalmente tem aporte. Nosso negócio ele tem
exposição de caixa intensiva, É né? que, Então, na é verdade, do começo ao assim, fim. Você vai ver retorno 50 meses depois. é que, na verdade, na maioria das vezes, os bons negócios, as boas áreas, boas localizações, foi o que o Marquinhos falou. É dinheiro, porque a incorporação, em tese, É, todo mundo, de alguma maneira, oferece alguma oferece, coisa, um 0,5% a mais, né? Mas realmente, difícil. dar o dinheiro ali É o que eu... E o custo de carregamento é muito caro. Você com põe esse, dinheiro na né? frente, quer dizer, Sim, sim. na maioria das vezes os terrenistas não entendem isso, mas você põe 1 milhão na frente hoje, quando você vai ter seu retorno financeiro, esse negócio, esse 1,5 milhão virou 2, Sim, sim. né? Então você não está pagando 1, você está pagando 2, Uhum, sim, né? claro, Então é claro. isso, só que o cara não entende. Então você quer 10 no seu terreno, É. eu consigo pagar 5 no dinheiro, Uhum. porque ele vai custar 10 É, naturalmente para mim. e o terrenista, ele não pode esperar, porque tem família e tal. Mas Exatamente. o terrenista também, ele tira muito mais vantagem financeira se ele entrar na permuta, né? O Sim, terrenista. sim, sim. Claro, né? A gente sempre tem regras, né? Pegar boas Sim, empresas sim. para incorporação, não vai pegar qualquer um, né? Mas a curiosidade é essa, assim, pouca gente põe isso na viabilidade. Eu vejo colocar isso na viabilidade, sabe? De colocar o custo do Do dinheiro no dinheiro no tempo. temto, também Então, são 5 anos ali custo de de... dinheiro no tempo, custo administrativo, pouca gente. Custo administrativo hoje, nosso, mais ou menos 3% do VGV. Pouca gente põe, cara. Você tá achando que você tá com 20% de margem, quando você põe custo administrativo de tudo, né? RH, o cara vai para 17%. E o custo do banco hoje, que já foi 4, já foi 5, hoje está 8,2 do VGV. Então, você esquece de pôr despesas gerais administrativas, que nosso é 3%. Mais um custo de banco de 8 é 11. Você está achando que está com 20, mas está com 9. Uhum. Tem gente que não põe. Comeu, né? Então come. E essa... Hoje, né? Aquela pergunta clássica de todo podcast, né? Se você pudesse dar uma dica para quem pretende empreender com incorporação, qual Investe com a seria? gente, né? Investe com a Abre uma gente. startup. Investe com a gente, Abre né? uma startup, Abre uma pega startup, um dinheiro, compra um computador. compra um computador. Ó, me procura, investe com a assim, gente, né, Marquinhos? Porque assim, o pessoal tem uma ilusão em relação ao mercado de incorporação, que é exatamente isso, que é o seguinte, que é, não existe exposição de caixa, né? No fim do dia, é isso que a maioria que está começando pensa. Eu vou pegar um terrenista aqui, vou tomar um financiamento lá, vou vender as unidades, né? Assim, o papel aceita tudo. Mas qual que você acha que é... Eu acho que você, dentro da empresa, teve duas experiências bem distintas, né? Apesar de familiares, né? Você vem com o seu pai, que tinha uma jornada De indústria. uma jornada profissional, Sim. né? Com experiência, e você com a fome Vencer na vida. de vencer na vida, né? De ter sucesso. O que é mais importante nessa hora? Você acha que a pessoa precisa iniciar uma jornada, né? Trabalhando numa incorporadora, entendendo, trabalhando num banco, trabalhando em alguma outra coisa antes de incorporar? Ou já chama o pai, o vizinho? Cara, de novo, acho que construir incorporação é um negócio mega complexo, cara. Você tem que entender de marketing, você tem que entender de financeiro, aí você tem que entender de obra, né? Você tem que entender de pessoas, aí você tem que entender de projeto complexo. Um projeto nosso hoje tem mais de 40 projetistas, né? Desde hidráulica, elétrica, fundação, contenção. É um monstro. Tem que entender novos negócios, negociação, tem que entender de jurídico, né? Defesa do consumidor. Então é um negócio hiper amplo. A minha sugestão é que alguém faça uma carreira numa empresa média, consolidada, para ter uma noção do todo e depois vá entrar no mercado. Vai Que é o- decidir até, né? Vai decidir se quer realmente entrar. Até porque, assim, cara, você não vai investir 100 mil reais, você não vai pôr um negócio de pé com 100 mil reais, você vai pôr um negócio de pé com milhões. Se você não souber o que está fazendo, que a gente fala que é criança de Ferrari, né? Você vai bater no poste, cara. Você tem que saber dirigir o negócio, porque do mesmo jeito que alavanca para cima, ele te alavanca para baixo com força, né? Sim. Então, eu acho que tem que tomar bastante cuidado aí. E assim, e todo mundo quer construir, né, cara? Todo mundo, né? O cara sai, se aposenta, parece que a partir do momento que você se aposenta, cara, você quer comprar uma betoneira, né? Vontade da pessoa, todo mundo quer ter uma betoneira e começar a construir. Não tem barreira de entrada, cara. É fácil. Você vai num bairro e compra um terreno e começa a construir, achando que é fácil, cara, e não é. Então a barreira de entrada construir é muito baixa. Então tem muita gente entrando no mercado e muita gente despreparada. Isso é um problema, né? Compete até de forma desigual com você, às vezes. É diferente se ninguém se aposenta e vou abrir uma montadora de veículos. A barreira de entrada é gigante, né?
Sim. Mas o cara quer comprar uma betoneira e quer começar a construir no outro dia. Impressionante. Você vê isso em todas as cidades. Então, minha sugestão é assim, se prepara, porque não é fácil. Pra se tornar um... E é o que você falou, o ciclo do retorno é muito longo, né? É Vamos muito dizer assim, longo. né? Se tiver Se retorno, tiver- é se longo. tiver- E a hora que ele começa a aparecer, você já tá colocando no outro, né? Exato. exatamente, Você não vê nunca o dividendo. Vai lá. Exatamente. Você vai pedalando. Vai aí. evoluindo lá, acontecendo, né? E você falou um pouquinho antes da gente começar aqui que você está num processo de profissionalizar a governança, de trazer gente de fora. Conta um pouquinho mais disso aí. Legal. Vamos lá. A gente começou o ano passado nesse processo seletivo, né? E automaticamente começamos a buscar pessoas no mercado, até de fora. E hoje a empresa está profissionalizada. Na verdade, a gente sempre buscou muita assessoria, né? Consultoria de gestão dentro da empresa, mas com uma hierarquia mais flat, né? A gente estava direto na operação e tudo. Hoje, a gente montou uma estrutura um pouco mais pesada. São 3 diretores. Tem um diretor de incorporação, né, que tem uma carreira sólida aí em empresas grandes, SA e tudo, de fora veio. Então ele toca novos negócios, toca projeto, né, marketing, vendas, né, toda a parte de incorporação. Então ele tem alguns gerentes embaixo dele, cada um dono de uma pasta, e ele toca toda a parte de incorporação. E aí tem um diretor agora de engenharia, né, e debaixo dele tem construtora, tem suprimentos, saque, né? E a gente tem uma diretora administrativa e financeira, que toca a parte quantos pagar, quantos receber, jurídica e administrativa, né? Eu, naturalmente, tento andar com essa turma inteira, né? Eles são bem mais preparados que eu, na verdade, mas eu tento orquestrar para que a coisa continue dentro da nossa cultura e o modo cooperando que a gente faz. E meu pai hoje está mais na posição de conselho, né? Que são reuniões mais estratégicas, né? Para a gente entender o todo, né? É um cabeça branca que dá uma segurada na moçada, essa é a verdade. Importantíssimo. E tudo isso com um land bank, você faz um planejamento para quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Porque assim, a gente entende, você pega as SA, essas empresas maiores, eles têm land bank para 5, 8, 9 anos. Agora, land bank para cima de 2 anos é land bank comprado. Você tem que pôr dinheiro e você põe land bank, porque o terrenista não vai ficar dizendo, você não vai lançar, você não vai lançar. Sim, A partir do momento que você faz permuta financeira, o cara não espera mais que 2 anos. Né? Então, você faz um land bank com permuta físico-financeira, você tem no máximo um horizonte de 2 anos para lançar. Você quer ter um land bank mais longo, você tem que comprar terreno e guardar. Né? Então, hoje, a gente, como está no momento de expansão, a gente não tem comprado terrenos para guardar land bank, a gente prefere diluir nosso caixa em várias aquisições, porque naturalmente precisa pôr um dinheiro em cada um, né? Pouquinho. Então, a gente tem um land bank de previsão hoje de 2 anos. Então, a gente não tem grandes previsões, planejamento estratégico para 5. E o bom é que você fica também mais versátil, né? Sim, assim, exatamente. por Você exemplo, consegue fazer a manobra e dar um fazer a cavalo de pau manobra, mais rápido. porque assim, o que eu entendo do mercado de São José, tá, Marquinhos? É o seguinte, eu concordo dessa ida em massa pro Aquarius para quem tem poder aquisitivo. Eu acredito que o preço por metro quadrado vai subir, né? Vai puxar a régua para cima, porém o bolso não vai aumentar, né? Então o que eu acredito muito é não é bem independência, mas é a individualização dos bairros, né? Eu acho que cada vez mais os bairros vão se tornar independentes. Por quê? Porque no fim do dia, o que manda nisso é o mercado imobiliário, né? O bairro não vai levar um comércio se não tiver morador, né? Então assim, sei lá, vamos dizer, acho que você ali na região no Soul Park ali, você foi um dos primeiros dessa nova geração a ir pra lá, né? Poxa, hoje, eu passei lá hoje, até por isso que eu sei. Cara, você vê que tá completamente independente, completamente... Né, o cara não vai sair de lá... Bairro autônomo. É um bairro autônomo. E assim, então eu acho que isso vai acontecer também, mas só que ali já é uma característica de segunda moradia ou de uma primeira moradia para um cara que já tem condição. Não é um bairro de unidades econômicas. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, os bairros econômicos já vão nascer com essa autonomia. Né? Então, assim, eu acho que pode mudar essa visão sobre o que é bom hoje, né? Vamos dizer assim, nessa questão de todo mundo que é no Nobre, vamos dizer assim, mas tem quantas construtoras que atuam na região Nobre, São José? No máximo 10?
acho que No no máximo, Não no sei- máximo não sei, 10. Não sei se Né? chega a 10 na Ah, região nobre, então, mas uma meia agora- dúzia. Então, vamos dizer meia dúzia. E você tem quantas incorporadoras na cidade? Sim. 30, monte, 40? Aham, Essas outras estão atuando só nos bairros, sim. né? Então, assim, então eu acho que vão... E tem uma outra questão que eu acho que vai acontecer. Com a subida do preço, outras coisas que só eram viáveis nas áreas nobres Uhum, vão se tornar viáveis nesses bairros, sim, né? Que é exatamente o comprar mais que um terreno, sim. né? O incorporador antes, ele olhava pelo Google lá, via, ó, tem um clarão aqui. É essa área que eu tenho interesse, Uhum. né? Mas, por exemplo, no lado do parque industrial, mais perto da padaria ali, pô, tem uma consultora ali, o que ela comprou de 3, 4 casas, fez um prédio, 3, 4 casas, fez um prédio, entendeu? Só que é difícil fechar essa conta, É difícil. né? É difícil negociar esses terrenos, né? É difícil. Mas Não, e é a obra de- pequena é muito mais cara. Mas é difícil porque o preço é baixo. A hora que os preços sobem, Não né? encaixa. Você pode chegar e falar assim, não, beleza, dá para pagar agora uma casa que vale 400 mil, dá para pagar 500, 600 Depois da, e o cara depois da vai. terceira compra da casa, a quinta casa já começa a ficar o dobro, né? Esse que é um que grande assim, problema. normalmente os terrenistas, na grande maioria, não são do mercado. Né? E às vezes o mercado dá uma estilingada. E aí escuta um pouco Então, o corretor, o né? mercado aquece, cai taxa de juros ano que vem, o mercado aquece, aí 8 mil metros vira 9, 9,5, aí ele vê que o VGV dele subiu 10%, e aquele terreno inviável tornou viável. E o dono da casa, normalmente, às vezes não está antenado e está com aquele preço congelado, Sim. tentando vender faz 2 anos. Então o cara fala, sabe aquele preço lá? Então você Então, tá, ó, é- então é agora ali, vamos né? fechar. Agora É. vai. né? Então tem esses descompassos que Que às é o que vezes você falou do dá o time. match. Você tem, Que é não, o que você é falou o do time. time. Você tem, É o você tem que time. estar ali. Isso é uma característica de empresas como acredito que a Vituso, que tem muitos corretores que acabam trazendo esses bons negócios para você, porque naturalmente é uma empresa que Sim. já conhece a cultura da sua empresa, sabe exatamente aquilo que você gosta, né? Isso é legal você ter isso bem delineado com o mercado, que eu digo os corretores que trazem oportunidades diárias para empreender, né? Então as pessoas acabam tendo a busca por uma Vituso de uma maneira mais objetiva, né? Que traz uma coisa mais... Até porque seu telefone deve tocar o dia inteiro para corretor, né? Então você tem que tomar cuidado, né? É o dia Terreno inteiro, pinga né? bastante, terreno pinga. A cada quantos tem? A cada 10, quanto que Cara, você consegue? 20 para 1, vai. 20 para 1. 20 20 pra terreno, sai o negócio. Essa é uma proposta. Legal. E como é que você vê esse mercado, né? Esse crescimento seu? Como é que você está encarando, se você está estruturando, fazendo isso? Você tem outras regiões que você está de olho? Fora Cara, de São hoje José? Ou não, fora de São José, a gente vai através da Maná, né? Que é um braço nosso de parcerias. Ah, tá. Então a gente focou em Vituso, vai ser São José. São José vende 1,6 biano. Se a gente tiver uma fatia aí de 400, 500 em venda por ano, para a gente é um bom tamanho hoje para é o que eu gostaria. estabelecer. Uhum. Então, eu acho que o tamanho de São José tá ótimo, assim. E a Maná é o braço que está começando a desenvolver em outras cidades, né? Então, é o nosso braço de expansão. É um braço capital, né? De capital, é isso? É de capital e atuação. E a atuação tá... Então, sim, ok. vem um diretor agora de São Ok. Paulo, também, de uma SA, uma empresa grande, uma empresa enorme, na verdade. Ele tocava toda a operação de São Paulo, o ciclo inteiro, desde compra do terreno até entrega. E ele agora chegou para tocar Maná. Legal. Então, a gente está com algumas empresas parceiras em outras cidades aqui perto, até uma Mogi e tudo mais, com os terrenos já e projetos em andamento. Então, a gente vai expandir dessa forma, com uma Sempre com um empresa, parceiro local. com um parceiro local, com uma empresa de parceria que aporta recurso financeiro e aporta expertise também. A expertise vem de MV. Mas claro que Entendi. para acessar essa parceria com a Maná já tem que ser uma empresa naturalmente estabelecida no local, já com... A gente tá pegando, a gente Sim. conseguiu nas 3 cidades que a gente está aqui no redor, são as líderes do mercado. Bacana. Assim. Então, só pra... Isso é legal. Bacana. Porque combina com a cultura da MV. Ok, Então, ok. vem, conhece a MV, Claro, pô, essa parceira eu quero lá. Tem que ter Aí o... vai a Maná, exato. Ok. Entendi. E assim, a sociedade mais antiga do mundo, né? Um com o bolso, outro com o braço. É mais ou menos isso, né? Um viabiliza o recurso financeiro, outro viabiliza o trabalho, a execução, né? Vamos dizer assim. É lógico que Eles põem dinheiro também. nesse E a gente meio, põe expertise. nesse meio, exatamente. pouco, Nesse ó. meio tem uma série de. Você entra também com a parte gestão também. É de mais estratégico, né? Estratégico, Mas isso. a pergunta do milhão: quem traz o terreno? Ele traz o terreno. Nesses casos todos, eles trouxeram Eles terreno. trouxeram o terreno. Eles trouxeram Essa era a terreno. Mas oportunidade. de repente você pode ter
difícil sim. isso. Você pode Não. ter um terreno que você fala, tá bom, mas eu não vou atuar fora de São José, mas eu tenho me oferecer uma boa oportunidade em Sim, sim. Já Piriri, tá acontecendo ah, também. Tá acontecendo entendi, também. Mas entendi. é em número bem menor. Tem Porque você terrenos não tá aqui em São buscando, José né? que não fecha pra gente. Claro. Por causa de VGV. VGV de 70, 80 não fecha. Mas tem parceiros de fora que querem vir atuar aqui que encaixa esse terreno. Aí a Maná atua com esse parceiro aqui em São José. Ele que toca. Entendeu? Entendi. Porque a Invitus, pro Invitus não encaixa. Entendi. E o legal da Maná, acho que eu já falei para você algumas vezes, né? Que é uma empresa que a gente criou para doar 100% do lucro. Então, essa empresa vai doar 100%. 100% de todo o lucro no final do empreendimento vai ser doado. Então, a empresa ela nasceu para ajudar instituições sociais. Então, isso é um tripé dela, né? A gente aporta recurso financeiro, aporta expertise e aporta recurso em entidades sociais. Então, é uma empresa com ESG, com S maiúsculo, a gente brinca, né? É a primeira empresa do mercado imobiliário que doa 100% Se é do lucro. 15% de lucro, é 15% de doação. Se É for isso. 18, é 18. 18. Então, a gente acha que vai fazer um estrago positivo aí nas instituições e a gente quer ser um exemplo. Impactante, né? Eu tô Impactante. assustado. E a gente quer ser um exemplo empresariado, não só do mercado construtivo, mas do Brasil, entendeu? Então, cara, eu tô gastando meu tempo, tô gastando meu recurso para fazer algo que transforma a vida dos outros e é zero retorno para mim. Zero, nem pro labore eu tenho. Devolvendo aquilo que foi conquistado, né? Tá Assim, devolvendo de alguma maneira. conquistado, exatamente. Exatamente. Legal. E isso tem Difícil chamado a isso. atenção dos parceiros, né? Pô, uma claro. empresa que vai ficar com metade, mas que vai doar essa metade para as instituições aqui da minha cidade, pô, é tudo que eu quero. Sim. E acaba tendo um viés do produto também diferenciado. Mas isso quando você vai lançar o produto, não me lembro de ter visto algum. Quando você vai lançar, isso já é comunicado vamos dizer, no marketing da venda do produto? A Então- pessoa compra sabendo disso? Cara, a gente não lançou nenhum, né? Não- Tá tudo em projeto. ok, Mas ano ok. que vem acho que vai vir uma enxurrada Sim, aí. ok. A ideia é que sim. Que sim, ok. A ideia é que sim. Isso já seja a pessoa que compra sabe o que está fazendo. Exatamente. Legal, bacana. Não, e o impacto no comprador é grande. né? Sim. É gigante. Imagino. É Hã? gigante, é. O cara tá. Que ele vê que é o seguinte: metade do que ele tá A única pondo ali a o única- lucro vai ser A única destinado. desconfiança que ele tem é será que é verdade, né? Mas É, a partir do claro, momento isso que aí, vai isso vem aí. provas, Sim, né? sim, Vem vai ter que- prova Não, e a empresa vai ser social, auditada e tudo. Não, né? não, sim. Mas Mas que eu tô sempre dizendo. sempre é. É que é tão impactante que Parece causa mentira. desconfiança. Não, Exatamente. com certeza. Onde que tá A pegadinha. a pegadinha? A pirâmide e tal. né? Ou então, pô, tá vendendo 30% mais caro, né? Ninguém dá nada de Pô, graça. exatamente. Não, eu falei isso no Secov. Teve uma palestra, teve uma convenção no Secov. Cara, foi uns meses atrás. Eu subi no palco e falei. Quando eu desci, o cara grudou em mim e falou: é 100%. Eu falei, cara, é 100. 100 é a última linha o que sobrar. Mas e você? Eu falei, não, eu tô sendo remunerado, fica tranquilo. O que sobrar é 100%. Então as pessoas um pouco desacreditam, né? Sim, Fala, como claro. que para de pé um com negócio certeza, desse? com certeza. Entendi. É um trabalho difícil de acreditar mesmo, mas... E assim, e São José? O que vai ser de São José? Cara, pra mim, eu fico olhando dessa casa do meu apartamento, cara, o que vai ser São José? Aquele monstro de prédio. Cara, São José pra mim vai ser cada vez melhor, assim. O mercado de construção civil cada vez mais apertado, cada vez com seus maiores desafios chegando, né? Mas pra mim, São José é uma baita de uma cidade de interior, talvez uma das melhores do Brasil, talvez não, com certeza uma das melhores do Brasil. E a gente tá num viés, assim, excelente, né? Eu gosto muito. É uma certa bolha, né? É. Em Brasil é bolha, né? É, Sim, uma bolha bolha. positiva. Bolha, eu tô não, dizendo. não a bolha imobiliária. Não. Bolha, Bolha, a bolha bolha é, como A gente vida, né? vive num outro mundo, né? Vive no outro mundo. Nesse de sentido fora. que eu quis Eu fiz um curso de conselheiro do mercado imobiliário ano passado em São Paulo, né? E aí tava lá a grande maioria de São Paulo, né? E a gente teve uma aula de viabilidade e todo mundo fundiu as viabilidades, né? Imagina 18 empresas fundindo a viabilidade para sair uma mega viabilidade, né? Com um negócio extraordinário. E aí, curiosidade, empresas de São Paulo, os caras com custo de obra, custo de área vendável, custo deles lá em São Paulo de construção, 9.800 o metro quadrado. Custo. Então, por que eu quero dizer isso? Assim, acho que o interior é para as empresas do interior, cara. Então, assim, né? Isso. Entendi. Eles É, não... Essa regionalização. Vieram, tentaram, A história já diz que eles não conseguem atuar aqui. A né? história Mas já não é diz. porque deram azar, não é porque. É que não é fecha. é outro modelo de E negócio. alguns pagaram para ver, outros já tentaram, fizeram conta e não vieram. A Cirela já bateu aqui várias vezes e voltou, né? E outras vieram e pagaram e foram embora, né? Aí quando você vê um custo de um cara desse, 9.800, 9.600 e pouco, acho que era mais exato, cara, Nosso a preço gente de vai ter que venda. lançar, ele vai ter que lançar 18. Então não fecha a conta dele vir para cá, né? E não adianta ele vir a 18 que não vai vender.
Sim. Então, a boa notícia é que tem várias cidades boas no interior, inclusive São José, e é para quem atua aqui, né? Que conhece o mercado. É um negócio muito regionalista, né? Tanto de Sim, custo quanto de expertise. também. Porque é um objeto de desejo, né? Por exemplo, o Fabiano, né? Lá do Parquinho contou aqui que ele falou. Uma vez ele foi num encontro. Ah, tô negociando terreno tal. Todo mundo conhecia o terreno das vaquinhas. Uhum. Todo loteador do encontro conhecia o terreno das vaquinhas e já tentou fazer negócio. Então, assim, por quê? Porque quando você olha friamente os números, né? Pô, 700 mil habitantes, eixo Rio-São Paulo, né? Próximo da praia. PIB per capita gigante. Você entendeu? Ou seja, então assim, então realmente existe esse desejo do construtor de fora vir, mas eu nunca tinha parado para pensar que onde eles esbarravam era no custo da operação deles, né? A forma deles trabalharem, né? E você ir para São Paulo, aí você não fica competitivo nesse sentido? Ou o custo lá é caro porque é lá? Lá você também custaria caro? Lá eu custaria mais caro, talvez eu ganhasse um pouco no meu custo administrativo, que é daqui, seria mais Mas aí tá barato. falando de 3% também. Também, deles assim, Mas não muda muito. A curva Mas é um lá mercado, cara, né? um mercado Fazer uma lá, escavação de fundação lá, pensa. é um mercado lá difícil, Pensa fazer cara. uma É muito fundação, concorrido, né? é um monstro, né? Os caras, ele Trabalhar à tem, noite. Etc. o VGV deles por dia, cara, é um monstro, assim. Acho que o VGV dele por dia é 8 meses nosso aqui, uma coisa absurda, absurda, assim, é uma máquina aquilo lá. Mas é um mercado que eu não queria ir, não. Não queria, não. É muito competitivo. Terreno tem 8, 12 disputando o mesmo terreno, tudo à vista. Eu acho que é mais fácil crescer aqui. Eu prefiro. E essa questão das vagas, né, abriu um precedente lá em São Paulo que eu vejo. Amigos meus que eram construtores em Mogi, isso, aquilo, começaram aí incorporar próximo a metrô, terreno de 900 metros fazendo 90 unidades. É isso. Hã? Não põe vaga. Sim. Não Custo põe barato pra vaga, caramba. custo barato, aí você fala, cara. Valor agregado hã? alto. Exatamente. Então aí o que acontece? Aí a barreira de entrada é baixa, né? E aí você pega o cara do lado que comprou um terreno grande, que fez todo o aporte, isso aquilo, tá tendo que competir com um incorporador pequeno, né? Pequeno. Vamos dizer assim, esse meu amigo faz um de cada vez, dois de cada vez no máximo. Aham. Você entendeu? Mas é isso. Bom. Marquinhos, ó, muito bom te Obrigado, receber aqui, imagino. cara. Foi muito esclarecedor algumas coisas que eu não sabia. A primeira é que você trabalha muito, pô. Pra mim, isso é bom vivando, caceta. Pô, mas justamente a única coisa que a gente combinou de falar, o cara já sabia. Se eu soubesse, eu nem tinha mentido, pô. Cara, eu tenho um monte de defeito, cara. Eu acho que a única Não qualidade é trabalhar, trabalhar. né? Como é que se diz? É importante da percepção, né? Eu falo, pô, só encontra o cara tranquilão. Na praia. Na praia, na calçada, pra conversar, bicicleta elétrica, vai lá, velho. Esse cara Pranchinha de surf, o famoso, esse aí tá com a vida ganha. Hã? Trabalho muito, cara. bastante, Muito, né? muito, 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 cara. É Faz verdade. tempo. É bom, né? Tomara que a estruturação agora, né, volte a ter uma vida normal. Não quero trabalhar pouco, não. Quero ter uma vida normal, tá ótimo. Só trabalhar o que eu preciso, né? Trabalhar. Horário comercial. Mas não dá pra, de verdade, assim, não dá pra enxergar uma empresa chegar no ponto que a Vitus chegou e não imaginar que os proprietários ou os donos, qual que seja a referência, não tenha tido todo o empenho, trabalho, garra e não é só expertise, né? Expertise sem dúvida nenhuma tem que ter, mas acho que o trabalho do dia a dia ali, ficar ali atrás da mesa, recebendo, fazendo, é um verdadeiro CEO, né? Então acho que não dá para acreditar que isso não esteja vai acontecendo acontecer, né? até o momento agora que você está falando que tem uma nova reestruturação, né? É difícil acreditar nisso, não dá. Então, parabéns aí por todo esse Isso, trabalho, obrigado. esforço, você e seu Imagina. pai lá, todo o time, que é uma empresa realmente de fazer um benchmark bastante interessante, né? Obrigado. Se alguém tem esse interesse de conhecer o que é uma construtora, uma incorporadora, acho que a Vitus, quando tiver a oportunidade, vai conhecer, aberta. né? Com certeza. É isso aí. E outra coisa que eu ia te falar é o seguinte: o ObraCast, ele é um. Comecei primeiro você tem o problema, depois você acha a solução, né? Então eu fui convidado pela Jovem Pan para fazer o podcast, tal, e precisava de patrocínio. Aí eu juntei 7 empresas amigas, eles começaram a patrocinar. Quem estava de fora começou a falar, mas por que só os outros podem? Resumindo, hoje a gente tem um clube, chama Constru Clube, Constru Black. A gente se encontra uma vez por mês. São legal. todos empresários da construção civil, fornecedor de toda a cadeia que gira em torno de predial também, mas mais no residencial. Mas, cara,
é sempre uma galera que tá naquela... que cresceu na garra, sabe? Que cresceu... que são empresários estruturados, são em torno de 40 empresas hoje. E a gente faz esses encontros. Eu queria te convidar um dia a você ir lá. Pra Obrigado, dar será um prazer. ok pra galera lá, mano. Provar que eu te conheço, né? Porque eu falo que eu te conheço lá, os caras falam, não é possível. E aí, porque realmente, quem que eu quero ter lá como membro do clube? São as empresas que buscam se profissionalizar, né? Você entendeu? Porque assim, não interessa muito o tamanho, o que a gente olha muito é a vontade que o cara tem de se profissionalizar. Então a gente tem desde, sei lá, uma Portale da vida deve ter 80, 100 funcionários, até a Alessandra da Habitare, que trabalha ela mais 2, 3 pessoas. Então não tem a ver com o tamanho, com o porte, mas sim do quanto eles estão buscando se Com a profissionalizar. entrega que esse pessoal tá dando, né? E a gente tá fazendo de tudo lá, tá fazendo encontro para falar de cultura, para falar de venda, para falar de o de amanhã é de Instagram, e assim legal. a gente vai, Que legal. vai Parabéns. puxando. E uma cidade como Vou sim. São José, acho que precisa cada vez mais profissionalizar mesmo o fornecedor, o construtor. Cara, não tem jeito. Cara, Até porque nós Quem vamos... quer crescer tem que se profissionalizar, né? Senão dá ruim. E sabe por quê? E a gente tem que entender que, como o Evandro, o seu pai faz bastante isso, né, lá na Convap, que é selecionar esse pessoal e trazer para eles essas oportunidades de conhecer novos mercados. Sim. É que a construção civil importante tão, dar a essa construção comunidade. civil é tão boa É. que Se quando você errando tá muito, dá certo. errando muito dá certo. Você entendeu? É isso. Tipo assim, cara, a turma tratando lead no WhatsApp, cara. Tipo assim, tipo assim, eu falo, cara, quanto você tá deixando pra trás? Aquecido, né? Então, assim, o mercado é muito aquecido. Porém, o que a gente bate lá no clube é o seguinte, cara, a pandemia acabou, filho. Pandemia acabou, vão ficar os profissionais, Sim. né? Vamos dizer assim, o que foi bom da pandemia ter acabado, do mercado pós-pandemia, para mim, no meu caso, é o que você falou. A barreira de entrada é baixíssima. Eu tenho mais concorrente médico, dentista que constrói para vender do que construtor que constrói para vender, né? Porque, assim, o cara entra lá e fala, pô, eu tenho um sonho de construir e tal. Então, o que a gente precisa fazer? Se profissionalizar, Sim. né? Lá no o encontro de amanhã, eu tava levantando lá, vão 11 construtores. De casa. Então, assim, de casa. Então, vai o Ricardo da RTP, vai o João da Plage, ou seja, meus principais concorrentes estão lá. Entendeu? Por quê? Porque a ideia é subir a régua, não é... O que eu brinco é o seguinte, Marquinhos, no mercado de casa, o meu concorrente é quem constrói direto com o empreiteiro. Não é quem constrói com outro construtor. Quem constrói com outro construtor tá comparando ali, o Evandro tem mais esse perfil de atendimento, esse aqui tem mais o perfil de técnico, esse aqui, cada um tem um perfil e tudo bem, escolheu entre um dos três, tá tudo certo. O problema é o cara achar que ele mesmo pode fazer, porque daí ele faz errado e queima o nosso filme, né? Sim. Porque fala assim, puta, construir dá dor de cabeça, construir fica ruim, né? E assim vai. aí. Beleza? Isso aí. Obrigado. Valeu. Valeu vocês aí. Fechou. Valeu. Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC.